Boa tarde, Senhor, irmãos. Boa tarde. Vamos aqui para mais um devocional no canal. Tema central do devocional é rumo ao alvo. Rumo ao alvo é o tema central. O versículo está em Filipenses capítulo 3, versículo 13, que fala: Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você sabe quem foi que escreveu isso daí? Isso aí foi o apóstolo Paulo, que escreveu esse trecho aos Filipenses. Ele confrontou dois tempos, o passado e o futuro. Diante disso, ele tomou uma posição, esqueceu o passado e prosseguiu rumo a um futuro com Cristo. Ninguém mais do que Paulo teria motivos para se culpar e ficar preso ao passado. Quando era chamado de Saulo, perseguia os cristãos, resultando na morte de muitos deles. Para quem não sabe, né, meus irmãos? Paulo, antigamente, era chamado de Saulo. Ele perseguia os cristãos, meus irmãos. Ele matava os cristãos. E depois ele se converteu. Entendeu? Manter esse passado na memória colocaria Paulo preso a situações que tomou, enquanto Saulo o impediria de seguir em frente, rumo ao alvo, fazendo a vontade de Deus e experimentando a genuína transformação em Cristo Jesus. Então, esquecer esse passado só foi possível com a verdadeira conversão em Cristo, que gera os frutos do Espírito e da transformação total da mente. Então, a mente de Saulo e a mente de Paulo é completamente diferente. A mente de Saulo era aquela mente que perseguia os cristãos, que não queria saber de nada. A mente de Paulo já é uma mente que ele se converteu, ele serve a Deus, ele virou cristão. Então é a mesma pessoa, só que renovado. É como se tivesse nascido de novo. Entendeu? Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Só que Saulo, o nome de Paulo antigamente era Saulo, era quando ele perseguia os cristãos. Só que depois ele se converteu e ele foi chamado de Paulo. Entendeu, meus irmãos? E aí agora ele foi uma nova pessoa em Cristo, como se tivesse nascido de novo. Certo? Olha, vamos lá. Assim como Paulo, se você está em Cristo, é nova criatura. É o que eu tinha falar aqui agora. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esquecendo, o sentimento de culpa nos impede de prosseguir. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e não olhe para trás. Jesus já pagou o preço. Vá e não peque mais. Vá e não peque mais, meus irmãos. É isso. Jesus já pagou um alto preço. Não fica com esses sentimentos de culpa, que isso pode te frustrar. Então, Paulo, antes, ele era perseguidor de cristão, ele matava os cristãos. Se ele ficasse pensando do seu passado, imagine, Paulo ficasse pensando no seu passado, ele ia se frustrar. Ele não ficou pensando no passado dele. Ele ali já era uma nova criatura. E ele sabe que Jesus já pagou o preço. O que é que ele fez? Ele pediu perdão a Deus pelos seus pecados. E ele não olhou mais para trás. Porque se ele ficasse olhando para trás, que era a vida que antes que ele tinha, que ele perseguindo cristão, matando os cristãos, se ele ficasse olhando para trás, ele ia se frustrar cada vez mais. Ia ser pior. Mas não. Ele olhou para frente, ele seguiu. Entendeu, meus irmãos? O que ele pediu? Perdão pelos seus pecados. E não olhou para trás. Seguiu em frente. É isso. Hoje é isso que nós devemos fazer também. Não importa o que você fez lá atrás. O que importa é que você é uma nova criatura. Certo? Você é uma nova criatura. E você também já pediu a Deus, o perdão. E não olhe para trás, meus irmãos. Independente do que você fez, não olhe para trás. Certo? Evite situações que te façam relembrar do passado, afastando-se de Jesus. Quando você se lembra do passado, algum passado ruim que você teve, você vai se afastando de Jesus. Porque aquele passado pode ser algo muito ruim
E aí você fica pensando e você vai se frustrando e vai aos pouquinhos se afastando de Jesus. E isso é muito complicado. E tome cuidado, meus irmãos. Nesses casos, lembre-se da sua convenção e o quanto essa decisão te transformou. Então, como Paulo e como muitos de nós somos novas criaturas, meus irmãos. Lembre-se de uma coisa. A partir do momento que você se converte e entrega sua vida para Cristo, você é uma nova criatura. Você já não é aquela mesma pessoa de antes. Entendeu? Como Paulo. Antigamente o nome de Paulo era Saulo. Ele perseguiu os cristãos. Ele esqueceu o seu passado. Pediu perdão dos seus pecados e não olhou para trás.